E abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, parte da Torá, que é o Pentateuco, no capítulo de número 5. Deuteronômio tem por nome Hadevarim, Eler Hadevarim, significa estas são as palavras. Este é o nome original do livro de Deuteronômio. Trata-se de um livro escrito por Moisés, que faz uma releitura dos mandamentos do nosso Deus, registrados em Êxodo. E no capítulo 5, em especial, nos primeiros versículos, nós lemos assim, a partir do versículo 1: Então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou: Ouve, ó Israel, os decretos e as leis que hoje comunico aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Yahvé, nosso Deus, estabeleceu conosco uma aliança no Monte Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas sim conosco, com todas as pessoas que neste dia estão presentes a essa assembleia, todos vivos aqui. Yahvé falou convosco face a face. Sua voz se projetou no meio das chamas no monte. Naquela época eu fui colocado entre o Senhor e vós, a fim de vos anunciar a palavra de Yahvé, pois ficastes com medo do fogo e não subistes a montanha. Foi quando ele nos disse: Eu sou Yahvé, teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Nós estamos nas quartas-feiras tratando sobre doutrina, ensinos fundamentais à nossa fé. Eu confesso aos irmãos que esta parte do ensino e da doutrina bíblica é uma parte densa. Existe até uma área específica na teologia que trata sobre esses assuntos relacionados à doutrina bíblica, chamada teologia sistemática. Quando muitos teólogos, muitos estudiosos se debruçam e ficam ali lapidando para trazer clareza ao conhecimento da palavra de Deus. E hoje, em especial, gostaria de começar a falar sobre Deus. Você crê em Deus? Graças a Deus, né, irmão?
Graças a Deus, nós cremos em Deus, né, Lincoln Pai? Obrigado, querido. A verdade é que nós cremos em Deus, mas por vezes não o entendemos, não o conhecemos como deveria. Muitas vezes, você pode anotar, você trouxe o papel, lápis aí, uma coisa para anotar? Não? Trouxe? Escreve aí, então. Hoje nós estamos tratando sobre Deus. Só isso, título, Deus. E aí você vai escrever assim, muitas vezes... Isso, escreva aí. Muitas vezes pensamos que conhecemos a Deus. Mas não nos aplicamos a conhecê-lo de verdade. E aí você até pode sublinhar muitas vezes. Por quê? Até um conceito do português, não é muitas das vezes, é muitas vezes. Não existe a expressão muitas das vezes. Existe muitas vezes. Muitas vezes nós pensamos. Nós pensamos que conhecemos a Deus e vivemos uma vida rasa num relacionamento com Ele. Só que como nós tratamos na última vez, falando sobre a autoridade da Bíblia, nós só podemos conhecer de verdade a Deus através das Escrituras. As Escrituras sagradas revelam com profundidade a pessoa de Deus. E quando somos tímidos ou vagarosos em conhecer as Escrituras, somos preguiçosos, desculpe usar esse termo, porque às vezes somos assim, preguiçosos em buscar conhecer a Deus, em ler a sua palavra. Ficamos limitados e sujeitos a linhas, pensamentos, teorias sobre Deus que vão prejudicar o nosso relacionamento com Ele. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a pessoa de Deus Pai e entendemos que Deus, Ele tem atributos que na teologia chamamos de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que só pertencem a Ele, só Ele tem, como, por exemplo, Deus Todo-Poderoso, né? Que a gente fala onipotente, não é assim? Só Ele tem. Estes são atributos, são características que só Deus tem. E existem aqueles que são comunicáveis, que também os homens, quando se aperfeiçoam, crescem, também têm, como amor, não é assim? São atributos, características que vão se evidenciando em nossa vida, até gerados, como nós tratamos aqui, pelo fruto do Espírito Santo em nossa vida. Tratamos na última vez sobre o primeiro bloco as três características, os três gomos do fruto do Espírito Santo em nós, que é o que mesmo? Amor, alegria e paz. Esse é o primeiro bloco do fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 e 23. Esses são atributos
comunicáveis de Deus que passam a transferir para a nossa vida e nós também expressarmos. Mas, em particular, queridos, eu queria entrar um pouco mais fundo a respeito da pessoa de Deus, para nós entendermos muito bem o que Ele revela para nós através das Escrituras e que precisamos nos fundamentar para estar até diante de algumas situações que nos são apresentadas. Esses dias mesmo eu estava estudando sobre uma linha teológica, não sei se você já ouviu falar, que defende a latria, a dulia e a hiperdulia. Já ouviram falar sobre isso? Essa linha, ela defende ações de culto. Latria significa adorar somente a Deus, o Deus eterno e poderoso. Vem do latim e do grego, e aí gera esse conceito de adoração que Deus está pedindo aqui em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. E aí, como há corrupção da adoração na história do cristianismo, ou seja, há sempre uma tentativa de acomodar interesses políticos, interesses até mesmo religiosos, num sincretismo religioso, interesses de se manter uma política, estar politicamente correto, sem afetar e sem contrapor ninguém. Foi-se iniciado um conceito chamado dulia. Tem no registro histórico que o imperador, vocês sabem que o cristianismo, ele foi institucionalizado no período do imperador Constantino. Vocês acompanham isso? Sabem sobre isso? Depois vocês façam uma pesquisa. Lá pelo ano 300, mais ou menos, e 25 da nossa era, houve então uma adequação política do cristianismo, porque até então o cristianismo era perseguido. Lembram que Roma, o império, dominava e matava aqueles que se declaravam seguidores de Jesus. O cristianismo incomodava a tal ponto de que os imperadores levavam os cristãos para a arena. Já ouviram falar do Coliseu? Muitos foram os mártires, derramando sangue porque não abriam mão da sua fé em Jesus. Só que por todo o esforço do Império Romano de paralisar o cristianismo, de acabar com os cristãos, não alcançava êxito, porque o evangelho se espalhava e o evangelho crescia nos quatro cantos da terra. O que Satanás fez? Usou a política para adequar a religião à política. E aí o imperador Constantino se declarou cristão e tornou o cristianismo a religião oficial do império. Se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. E aí, com isso, foi a maneira que Satanás encontrou de perverter os ensinos de Jesus, os princípios e valores das Escrituras, porque agora
quem determinava o que era certo e errado não era o profeta. Quem era? O imperador. E aí a história começa a desandar, porque aí os cristãos começaram a ficar muito acomodados à liberdade, à adoração de quem eles quisessem. Só que Deus estabeleceu um princípio. Diga comigo, Deus estabeleceu um princípio. Qual é este princípio? Não se pode adorar outro Deus, a não ser Ele mesmo. E aí a dulia é uma interpretação teológica que vai dizer que você pode, entre aspas, venerar, adorar, ser devoto àqueles que foram personagens do cristianismo e que se destacaram. Até do próprio Jesus. Você pode adorar a imagem de Jesus. Você pode venerar, reverenciar a imagem de personagens maravilhosos que foram na Bíblia, como, por exemplo, Miriam, que é Maria de Nazaré, a mulher mais extraordinária das Escrituras. Não, você pode venerar. E aí se estabelece um outro patamar de culto. Culto. E este patamar de culto é permissivo, permitido. E aí, para estabelecer em destaque estas personagens que ainda são mais especiais, como a própria Maria, se criou a hiperdulia. Então, a dulia é a adoração a personagens que a gente chama no cristianismo de santos, e a hiperdulia é de pessoas mais destacadas, como a própria Maria e Jesus, para conformar os interesses. E aí, para vocês entenderem o processo que isso se dá, claro que não é da noite para o dia, a perversão de princípios estabelecidos por Deus, leva-se tempo. Foram criados os que nós chamamos concílios. O primeiro concílio de Nicéia, depois vieram outros concílios, e claro, o primeiro concílio na Bíblia não foi o de Nicéia, como diz os historiadores. Foi o concílio em Jerusalém que tratou sobre a conversão dos não-judeus a Jesus e o que eles precisavam fazer. Esse foi o primeiro concílio. Mas na história houve o primeiro concílio de Nicéia, e no segundo concílio de Nicéia se tratou especificamente deste assunto, porque depois da morte, já agora, do Constantino V, da dinastia lá dos imperadores de Roma, seu filho Leão IV o sucedeu e se casou com uma grega chamada Irene. Isso lá em 700 e poucos da nossa era. E essa, vamos dizer, imperatriz, ela era devota de imagens. Ela cria neste tipo de adoração de personagens bíblicos, de devoção, de veneração. E aí depois, com a morte do Leão V, do Leão IV, melhor dizendo, imperador de Roma, Irene assume o império. E ela faz com que esse concílio de Nicéia
trate especificamente deste assunto e aprove historicamente, porque até então havia aí um debate teológico, interesses por trás, interesses políticos por trás. Eles aprovam neste concílio este tipo de adoração. Mas eu quero voltar com você aqui para o texto bíblico. Eu fiz questão de trazer a minha Tanar, a minha Bíblia hebraica, para a gente falar sobre algumas expressões que Deus fala através do profeta Moisés, Moshe. E aí você vai abrir comigo Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. Então vamos lá, Devarim, que é o texto hebraico, capítulo 6. Versículo de número 4. Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Estou falando em línguas. Significa, ouça Israel, escute Israel. O Eterno é o nosso Deus. O Eterno é um só. Aleluia. Você pode dizer isso? Glória a Deus. Porque nós só podemos adorar a Deus? Porque para nós que buscamos viver com Deus, somente nos é aberto o caminho da adoração ao Deus eterno e poderoso. Porque Ele é errado. Ele é único. Não há uma outra opção. Não há uma outra possibilidade de nós nos relacionarmos com o divino, a não ser relacionando com Ele. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho para adorarmos a Deus é através do sacrifício de Jesus, e hoje nós falávamos, né, Flavinha, lá na nossa aula com os nossos discípulos, preparando para o batismo, que Jesus estabeleceu a religação nossa com Deus, ou seja, o nosso relacionamento foi restabelecido por um sacrifício, que nos dá agora a possibilidade de entrar na presença. Agora, percebam isso, gente, é maravilhoso. Entrar na presença de Deus para adorá-lo. Nós não precisamos de intermediários, de um meio caminho, ou de um caminho alternativo para chegar a Deus. O Senhor Jesus abriu o caminho, rasgou o véu, e a expressão no Novo Testamento é de que o véu do templo que separava o Santíssimo Lugar no Santo Lugar se rasgou de alto a baixo, para nos abrir o caminho da adoração ao Deus eterno. E aí Deus estabelece no versículo de número 5, o caminho da devoção. E aqui entenda-se devoção, você tem um Google aí? Você pode abrir o Google e me dizer o que significa devoção? Apego sincero e fervoroso a Deus. Aí, aqui você tem um dicionário
da linha teológica que eu estou falando, e ele está falando aos santos, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas, sentimento religioso, piedade. Queridos, a corrupção da devoção, porque devoção significa serviço religioso, serviço de culto. Esse serviço de culto, ele não pode ser compartilhado com quem quer que seja. E aí, como assim, pastor? Voltemos a Deuteronômio capítulo 5. Não terás, versículo 7, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Aqui a palavra no original tem a denotação de ídolo que lembrava os ídolos do Egito. E aí, eu quero ler para você esta expressão, para você entender bem. Capítulo 5, o versículo de número 7. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 7. Não. Versículo 7. Aqui. Lo ta'asher leha. Fecel. Isso aqui significa não faças para ti ídolos. Kol temuna, que significa figura alguma. E aí, aqui no português, nós traduzimos não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. E esse fecel era algo produzido por artesanato. Ou seja, tanto os ídolos lá do Egito, quanto aquelas imagens e ídolos da terra que agora eles estavam prestes a ocupar e que Deus estava justamente, aqui você precisa entender isso, porque Deus tira os ocupantes de Canaã, na terra prometida, e dá justamente ao povo de Israel. Porque nesta terra, o pecado da idolatria, da feitiçaria, o pecado da adoração a ídolos, era a tal ponto de que os homens daquela terra pegavam seus próprios filhos e matavam, sacrificavam em adoração a estes deuses. Não foi à toa que Deus estabelece juízo sobre aqueles povos. A maldade, a violência e a corrupção espiritual era tão grave que o juízo era: chega, eu vou tirar de vocês, vou dar ao povo de Israel. Só que o que acontece? A nossa constituição humana, gente, tende, é impulso nosso acreditar no que a gente vê. Não é assim? A gente precisa pegar. E aí a gente se corrompe, não obedecendo que Deus exige de nós adoração sem a gente ver nada. Porque precisa ter fé. Nós nos aproximamos de Deus pela fé. Nós não precisamos
visualizar, nós não precisamos receber milagres, nós não precisamos receber prosperidade material para crer em Deus. Deus é Deus. E só por ser Deus, Ele merece a nossa adoração, o nosso louvor. Então, a devoção, ela não pode ser compartilhada, porque é um serviço de culto. E aí Deus fala assim, olha, versículo 8, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, do capítulo 5. De nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou seja, não pode fazer qualquer ícone de adoração de quem está no céu. E ele prossegue dizendo, aqui embaixo na terra, e até debaixo das águas, porque aqueles povos e de onde eles estavam saindo do Egito, a prática era adorar tudo, a rã, adorar os animais, adorar a água, o Nilo, adorava tudo. E Deus estabelece, não, eu não quero isso, não pode. E aí diz mais, e aqui entra o que é devoção, você não deve se prostrar, não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestará qualquer tipo de quê? Não, eu não ouvi. O que Deus fala, qualquer tipo de quê mesmo? Culto. Qualquer tipo de culto. Ué, mas não pode ser um culto assim meia boca, né? O do Lia significa um culto meia boca, assim, nós vamos venerar, não. Uma pessoa muito importante, foi extraordinária, puxa vida, fez milagres, legal. Servo de Deus. Podemos? E aí, pessoa magnífica do Senhor Jesus. Colocá-lo numa imagem. Eu posso? Não posso. Porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. E aqui, gente, a gente já precisa terminar, é um assunto denso. Depois nós vamos continuar. Mas nós precisamos perceber que Deus, porque nessas linhas teológicas, claro que a gente respeita, cada um segue a linha que quer, né? Se comporta do jeito que quiser, cada um dará conta de si mesmo a Deus, cada um segue. Mas estas linhas, elas corrompem a nossa verdadeira adoração. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando, claro, às vezes somos vítimas, né, de uma tradição, de uma linha de ensino que segue há séculos um pensamento, mas se nos propomos a nos voltar aos rudimentos da fé, aos princípios de Deus, se desejamos de verdade nos santificar e romper até mesmo com os nossos conceitos mais primitivos, mas que estão distantes da vontade de Deus, nós precisamos romper e alcançar com profundidade o que Deus deseja para nós hoje, que é ter um relacionamento com a gente, claro, respeitoso. A gente precisa respeitar as outras pessoas que pensam diferente, mas o nosso relacionamento com Ele, nós prestaremos contas. E aí, cabe a mim, cabe a você, se aprofundar nas Escrituras.
Porque existem argumentos fortíssimos, e eu queria só encerrar com este argumento, só para você ter ideia. Logo, seguindo os textos bíblicos, Deus, ele estabelece o tabernáculo, sim ou não? É um templo ambulante, onde havia adoração a ele, e havia ali também um lugar de encontro, em que Deus falava com Moisés. E Deus, ele dá ordens para construir uma arca. Lembram disso, sim ou não? E na arca, além da arca, se construíram o que em cima da arca? Os querubins. Lembrando? Estão lembrando, irmãos? Aquela formação poderia estar contradizendo o que Deus acabou de dizer, né? Vai construir, e havia tapeçaria, que a gente chama de véu, na verdade era uma tapeçaria que dividia o Santíssimo Lugar do Santo Lugar. E essa tapeçaria também tinha, Deus mandou que fossem feitos os trabalhos de artesanato de querubins, serafins, tinha anjo para todo lado. E aí o argumento dessa linha teológica é: se Deus mandou fazer estes objetos e estas imagens, nós também podemos fazer. Esquecendo-se de um detalhe: tudo isso que Deus mandou fazer não era para culto, era para ornamentação. Eram objetos. Aliás, os querubins ficavam com as suas asas e tinha a dimensão perfeita ali em cima da arca, porque esta posição das asas servia para como se servir de assento para Deus. Era um trono para Deus sentar e falar com Moisés. Ninguém se prostrava para adorar, ou prestar culto, ou reverenciar os querubins. Aquelas imagens na tapeçaria, tudo aquilo era para ornamentar, eram objetos, não objetos de culto, objetos de embelezamento. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Nós não podemos confundir princípios eternos com Deus de permissividade para adequar aos nossos interesses, ao nosso conforto. Nós precisamos seguir a palavra de Deus e obedecê-la, porque o nosso Deus, ele é único, e o único digno de ser adorado. Você pode ficar de pé no seu lugar? São assuntos doutrinários, e aqui você precisa entender que doutrina é diferente de costumes, usos e costumes. Doutrina bíblica é o que a Bíblia revela, não o que um teólogo, um pastor, ou quem quer que seja diz, mas é o que Deus diz através das Escrituras. Isso é doutrina. Amém? Feche os teus olhos em oração. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de termos acesso às verdades da tua palavra. Eu sei que gera até mesmo algum desconforto, porque mexer com estes assuntos é muito difícil, por pressões históricas. Mas, Deus, nós queremos declarar para Ti que o nosso maior interesse é conhecer o Senhor.
é se relacionar de verdade contigo, Pai. E nós sabemos que Tu tens reservado este tempo para nós rompermos com algumas arestas que tem dificultado ver o agir do Senhor, a manifestação da Tua glória entre nós. Pai, que as escamas dos nossos olhos caiam, e sem presunção, sem soberba, sem orgulho pessoal, nós tenhamos corações humildes para entender, Senhor Deus, que a Tua vontade sempre é perfeita. A Tua vontade, Pai, é sempre agradável. Tu tens exigido de nós um culto racional, que compreendamos de verdade, Senhor Deus, a Tua vontade para nós. Ajuda-nos, Pai. Cuida, Senhor, do nosso coração. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos relacionamentos com os nossos amigos, até mesmo de outras igrejas, denominações. Nos ajude, Pai, a amá-los e ser instrumento Teu, Pai, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade e Te busquem, e se entreguem a Ti, e Te adorem em espírito e em verdade. Assim, Pai, nós Te adoramos nesta noite, Te agradecemos por Tua palavra, em nome do Senhor Jesus.